Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciarmos a nossa leitura, vale lembrar que nesse momento em que a gente vai ouvir aqui os ensinamentos de Jesus, seria muito bom que a gente pegasse esses 15 minutinhos e reservasse só para esse objetivo, porque a gente dividir a atenção não vai ser proveitoso nem para um nem para outra atividade que a gente possa estar dividindo, né, fazendo paralelamente nesse momento. Então, vamos tirar esses 15 minutinhos só para focar mesmo e refletir, procurar trazer essas reflexões para dentro da gente, porque assim a gente melhora a nossa sintonia, aproveita mais nessas reflexões e também o nosso passe. Agora vamos pedir licença para fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso, de infinita bondade, que nos dá tanta oportunidade e está sempre conosco, nos amparando. Nos momentos da nossa dificuldade, Pai, na qual desviamos do Teu caminho devido às nossas imperfeições, rogamos a Ti para que bons irmãos estejam conosco do nosso lado, nos ajudando a nos fortalecer, a ter a força necessária, a lembrar dos ensinamentos de Jesus e tentar colocá-los em prática. Jesus, nosso irmão, trouxe para a gente todos os caminhos necessários, vivenciou esses ensinamentos, exemplificou cada um deles para que a gente possa seguir e ser feliz. Obrigada por tudo, por toda a oportunidade e que nos perdoe, Pai, nos nossos momentos de rebeldia. Que a Tua misericórdia se faça presente em nossas vidas e que a gente siga firme na busca pela nossa paz, pela nossa felicidade. Que assim seja, graças a Deus. A nossa leitura de hoje é uma passagem que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec deu o título Há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso aqui é um conforto muito grande para a gente, porque quem nunca pensou na morte e trouxe aquela angústia, aquela sensação desesperadora, do nada, como que é isso, acabar, né? E tantas coisas, vínculos afetivos, que isso fica, é muito ruim, né? Como é não existir? E aí Jesus, no seu último sermão, o sermão do cenáculo, onde ele reúne os seus apóstolos ali, né, na Santa Ceia, ele faz um sermão de preparação, preparando eles para os momentos difíceis em que eles iriam passar após a partida de Jesus. E também a consolação, o conforto para o destino espiritual da gente, né? Então, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, João conta pra gente que Jesus disse exatamente assim naquele momento: Não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, tomar-vos-ei para mim. Para lá onde eu estiver, para lá onde estiver, estejais vós também. Ufa, né? Olha só a consolação e o conforto. Jesus está dizendo aqui que na casa do Pai tem muitas moradas, ou seja, a gente não pode achar que só a terra é habitado, né? E que quando morre tudo acaba, de forma alguma. Jesus está dizendo que ele vai preparar um lugar, depois ele vem buscar a gente e que vai levar a gente para esse lugar. Ou seja, a gente olha para o céu, a gente vê tantos pontinhos brilhantes, né? Não é possível que dentro de tantos pontinhos só exista a terra. Aí tem a ciência, aí que cada vez mais ela se aproxima do que o Espiritismo traz para a gente, desses ensinamentos. Deixando claro, né, que existe algo além. Então aqui Jesus traz o conforto das moradas do Pai para onde a gente irá. Não só nas nossas experiências encarnatórias, mas também a vida no plano espiritual, onde a nossa verdadeira origem se encontra lá, né? Só que tem um porém. Para a gente ir para onde Jesus preparar o lugar, e ele já preparou com seus ensinamentos, cabe a gente percorrer os caminhos, né?
Ele traz ali os caminhos a gente percorrer, quando ele fala das bem-aventuranças e fala assim: vinde a mim, faz o que eu faço. Que vocês fazendo o que eu fiz, o que eu faço, vocês vão estar exatamente onde eu estou. Porque Deus criou todos nós simples e ignorantes, para que a gente possa percorrer o nosso caminho, assim como Jesus percorreu. E hoje, um espírito elevadíssimo, mais elevado que passou aqui na Terra e veio aqui para nos ajudar. Então, que possamos seguir as suas orientações, prestar bem atenção no que ele fala, percorrer esse caminho para que a gente possa estar onde ele está, tá bom? E aí o Kardec vai fazer um comentário, né? Ele comenta esse ensinamento nessa passagem. Ele fala aqui dos ensinamentos dados pelos Espíritos, né? Eles falam das categorias de mundos, né? Tanto que ele dá o subtítulo aqui dos itens que nós vamos refletir agora, que é do 3 ao 5, diversas categorias de mundo. Então, desses diversos mundos, essas categorias, ele fala assim que esses mundos possuem condições diferentes uns dos outros, segundo o grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes, né? Ele fala que ainda existe mundos mais inferior do que a Terra, tanto física como moralmente. E outros estão no mesmo grau que a Terra se encontra, e outros mais ou menos superior em todos os sentidos. Ele fala que os mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões ainda predominam, né? A vida moral quase que não existe. Só que à medida em que nós vamos evoluindo, né, a influência da matéria sobre nossas vidas vai diminuindo também. Ele fala que nos mundos mais avançados, a vida pode ser assim dizer que ela é quase que toda espiritual. E nos mundos intermediários, né, o bem e o mal ainda se misturam, um sobrepõe o outro. E nos mundos onde o grau já é mais adiantado, o bem ele predomina, né? E ele fala assim que, embora ele não possa fazer uma classificação bem distinta desse mundo, ele ainda dividiu dessa forma para que a gente possa compreender melhor. Então ele dividiu, classificou dessa forma: mundos primitivos, onde ali a gente vive as nossas primeiras experiências na alma humana, né? Mundo de expiações e provas, no qual a gente se encontra hoje na Terra, o mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina. Os mundos regeneradores, que são aqueles mundos ali onde a gente vai repousar e adquirir forças para novas experiências. Os mundos felizes, onde o bem já supera o mal. Os mundos celestes e divinos, que são as moradas dos espíritos puros, que já percorreram aí tudo o que precisava para chegar ali no seu ponto, né, de um espírito celeste, né, assim como Jesus se encontra, né? E tem mais palavras bonitas, né, Cristos e tantas outras coisas que não vamos entrar nesse mérito aqui, que a gente se perde, que é tão difícil falar de Jesus, né? E quanto mais de outros espíritos que a gente desconhece, que não passou na Terra. A gente fala de Jesus porque ele veio aqui nos mostrar o caminho para que a gente possa chegar onde ele chegou. E aí o Kardec coloca para a gente, né, que a Terra pertence a essa categoria de mundo de expiação e prova, e que a gente sofre, tudo que sofre ainda, tantas misérias, porque é um mundo de expiações e prova, o mal ainda predomina, por isso que a gente passa por tantas dificuldades, porque as condições da Terra, ou seja, dos habitantes dela, né? Então, por isso que a gente tem tanto sofrimento. E ele fala assim que nós não estamos definidamente ligados a esse mundo e iremos passar por todas as etapas do nosso progresso em um mundo só. Não. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai mudando de mundo, né?
Até chegar ao ponto em que a gente não vai mais precisar evoluir. E aí ele fala assim, quando a gente muda de faz aquela experiência necessária naquele mundo, terminou ali, a gente muda para um outro mundo. E isso é como se fosse uma recompensa muito boa pra gente, né? Muita alegria conseguir ir para um outro mundo com uma categoria melhor, porque a gente vai de acordo com o que a gente se afina, com o que é necessário a nossa evolução, porque é lá que se encontram os elementos necessários para o que a gente precisa passar em cada momento das nossas etapas evolutivas, né? E, por outro lado, para aquelas pessoas que não acompanham, que precisa repetir a experiência no mesmo lugar, é como se fosse repetir praticamente as mesmas coisas, né? Os semelhantes, como se fosse um castigo. E aí a gente lembra, né, da sala de aula, quando a gente estuda, que chega no final do ano, depois de um ano cansativo, lembrando que um ano fazendo referência à uma existência nossa como encarnado, que a gente passa de ano, a alegria que é, né? Passamos de ano, vamos para um estágio mais adiantado, né? Uma etapa mais adiantada. Da mesma forma, é isso que acontece. E quando a gente não passa de ano, é aquela coisa, poxa vida, vou ter que passar tudo de novo, é como se fosse um castigo, né? E quando a gente repete, chega um momento em que a escola sugere que a gente seja transferido para outro lugar, porque a gente não sai daquilo, né? Continua sempre do mesmo jeito, não muda absolutamente nada, e é o que acontece com a alma humana, quando não acompanha esse progresso, continua com os mesmos atos infelizes e tem que ir para um mundo ainda mais inferior do que aquele que ele se encontra, né? Mas Deus, nosso Pai, é misericordioso, dá tantas oportunidades que a gente precisa, né? A gente vai ser útil em um lugar ou em outro, e que a gente aproveita as nossas encarnações focando naquilo que é necessário, que é a nossa mudança, a nossa transformação, interiorizar esses ensinamentos, colocá-los em prática, né? Ali tentando viver a nossa vida como espírito, através da lei de amor e caridade e o bem para com o próximo, que o bem venha reinar dentro de cada um da gente, que é para onde Deus nos projetou e é lá que nós vamos chegar. Vamos fazer as nossas vibrações? Então vamos nesse momento unir os nossos pensamentos e tirar o que há de melhor dentro da gente. E nesse momento a gente deseja que essa nossa vontade chegue até o nosso Pai e que o socorro chegue a encarnados e desencarnados, que qualquer que for sua necessidade, tudo aquilo que for possível dentro da lei, que seja feito por eles. Pedimos também, meu Pai, que as nossas vibrações cheguem ao encontro, ao socorro dos nossos familiares e amigos encarnados e desencarnados. A nossa vontade é que estejam felizes, seguindo aí a sua caminhada. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas dificuldades e que nos ajude sempre, Pai, a refletir e a ter a coragem de se curvar dentro do nosso orgulho e colocar em prática os teus ensinamentos. E a gente viva pelo Santo Espírito da Consolação, pelos os trabalhos lá desenvolvidos, pelos nossos cursos, pela união de todos aqueles que trabalham de ambos os planos. Nesse momento, vamos nos colocarmos aqui para receber o nosso passe com o desejo de que Ele nos fortaleça a cada dia. Agora vamos pensar naquela pessoa, onde quer que ela esteja, encarnada ou desencarnada, que esse benefício também chegue a ela. Vamos colocar também aqui aquelas pessoas que tanto nos incomodam, que a gente não gosta de pensar nelas, e quando lembra delas, a gente sempre lembra das coisas negativas, né? Então, nesse momento, de todo o nosso coração, que toda misericórdia, um Pai Celestial do bem, do desejo de felicidade, chegue até essas pessoas. Graças a Deus, e vamos encerrar a nossa preleção, agradecendo ao Pai por mais esse momento, que a gente possa aproveitar esses ensinamentos com responsabilidade, lembrando, né, querendo entender o porquê de todas as coisas, que Deus nos abençoe e que, se for possível, Ele permita a gente estar junto mais uma vez nesse momento. Que assim seja, graças a Deus.